O capítulo 20 trata do decurso do tempo e a consolidação de situações. Uma regra geral, do tocante ao direito como um todo, que a inação do interessado e o decurso do tempo podem levar à extinção de direitos e pretensões. Isso tradicionalmente é traduzido na distinção entre a perda do direito de ação e a extinção do próprio direito material. Usualmente se utilizam as expressões prescrição para indicar a extinção da pretensão do sujeito a ser exercitada por meio de uma ação e a decadência como sendo a perda do próprio direito material à prática de um ato ou a exigir de outrem a prática de um ato. A figura da prescrição e da decadência, as figuras de prescrição e decadência são utilizadas, são aplicáveis inclusive no âmbito do direito administrativo e afetam tanto ao âmbito da titularidade ativa da administração pública, quanto à titularidade de direitos e pretensões de um particular em face da administração pública. No tocante à administração pública, a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, no artigo 54, prevê o seguinte: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. É um caso de decadência, ou seja, a administração pública tem a faculdade de desconstituir os seus próprios atos, inclusive nos casos em que dele derivem direitos para os particulares. Esse direito, esse poder jurídico deixa de existir se a administração se omitir por um prazo de 5 anos, ressalvados os casos de comprovada má-fé. Além disso, há a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário, ou seja, a pretensão de o Estado obter uma indenização, um ressarcimento de um particular, ele está sujeito, como regra, a um prazo prescricional de 5 anos. Essa solução, no entanto, não se aplica na hipótese de ressarcimento de danos sofridos pelo poder público em hipótese de ato doloso de improbidade. Nesse caso, se configura a imprescritibilidade em virtude de uma previsão constitucional. O tema foi objeto de uma longa avaliação durante um longo tempo por parte do Supremo Tribunal Federal e que acabou conduzindo a diversos julgados. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que era cabível a prescrição da pretensão indenizatória do Estado em casos de ilícitos comuns, e, num outro momento, o Supremo Tribunal fixou que, quando o dano ou quando a pretensão tivesse por fundamento a prática por um particular de um ato doloso qualificado como improbidade administrativa, se configuraria a imprescritibilidade. Por outro lado, a ordem jurídica admite também a extinção de pretensões do particular contra a fazenda pública. O decreto 20.910 de 1932 estabeleceu que todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda pública prescreve em 5 anos, contados da data em que verificado o fato em que se fundar. Essa solução foi produzida, tem sido objeto de análise mais detalhada por parte do próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o tema acabou por envolver, inclusive, a temática da desapropriação indireta. A desapropriação indireta consiste na apropriação irregular por parte do Estado de bens imóveis de titularidade privada, e havia uma súmula prevendo, a súmula 119 do STJ, prevendo que a ação de indenização por desapropriação indireta prescreveria em 20 anos. Essa orientação foi superada em virtude da vigência do Código Civil de 2002 e passou a se admitir
no âmbito do STJ, a prescrição da pretensão ressarcitória do particular contra a administração pública no prazo de 5 anos, em virtude da disciplina do Código Civil.